Depois que eu comecei no day trade, eu acabei desistindo de ser feliz e desisti de algumas visões, né? Acabei desconstruindo algumas visões de mundo que eu tinha anteriormente e é disso que eu quero falar com vocês. E eu já adianto aqui e peço desculpas por estar de gorro aqui, mas é porque o microfone está aqui dentro, porque está ventando muito, mas eu não queria deixar de gravar o vídeo aqui nesse lugar super legal que eu encontrei. E é aqui na região do meu escritório e eu sempre fico explorando isso aqui andando e encontrei um terraço aqui vazio sempre, então virou um novo lugar aqui para reflexões e como eu sempre reflito e gravo para vocês, refletir é igual a gravar vídeo e trocar essa ideia aqui. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e talvez eu fique dando voltas aqui, talvez eu encontre um lugar mais silencioso, mas o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre felicidade e existe uma visão de felicidade que ela acaba sendo um pouco deturpada, principalmente pela exposição hollywoodiana que a gente teve aquele senso de felicidade meio de filme assim, né? Da mesma forma que a gente romantiza relacionamentos, da mesma forma que a gente romantiza as coisas do mundo como se elas fossem todas num sentido um pouco mais romântico da coisa, né? Idealizada, e pouco a pouco a gente vai percebendo que não. E eu vou dar aqui um exemplo simples, né? A gente tende a ver uma visão, por exemplo, dos relacionamentos, do casamento, um pouco de príncipe e princesa encantado, de alma gêmea e tudo mais. Enquanto que, na minha leitura, pelo menos, na minha vivência, na minha crença, o casamento ele é uma vocação e, sobretudo, um sacramento, né? Na lógica católica. Então, o casamento é uma cruz, é um sacrifício que os dois enfrentam juntos. Então, você vai pouco a pouco entendendo que o significado da própria felicidade em si não é tão idealizável quanto as pessoas pensam. Porque a felicidade, para mim, ela tem mais a ver com plenitude do que necessariamente com estar feliz, com aquele sentimento de empolgação. Então, é justamente por a felicidade viver na plenitude que a gente vê pessoas pobres muito felizes e pessoas ricas muito frustradas, muito tristes. Isso porque o dinheiro por si só, ele não vai te trazer a felicidade. Porque você pode ter muito dinheiro e viver perturbado, você pode ter muito dinheiro e ser refém da sua empresa, dos seus funcionários, do seu trabalho, até mesmo do seu dinheiro, se você o conquistou de uma forma questionável. Então você vai viver sendo escravo daquele peso na consciência que você enfrenta consigo mesmo, sabendo que o dinheiro que você fez não foi necessariamente só fruto de um trabalho duro, mas também de uma coisa um pouco desonesta, eu diria. Então você vai conviver com esse peso. Então, a felicidade ela não vem junto com o dinheiro, por mais que o dinheiro ele facilite muita coisa, né? Muita gente fala aquela frase, o dinheiro não compra felicidade, mas ele manda buscar. E isso parcialmente é verdade, né? Dinheiro traz conforto, segurança e compra muito... compra silêncio, compra segurança, compra você estar num lugar tranquilo, compra você, até mesmo no meio do caos, poder viver com certa tranquilidade. Mas não compra a felicidade, a plenitude. Por isso que eu conto aqui como plenitude. E na vida adulta, eu acredito que um homem não deveria buscar a felicidade. E essa é uma filosofia de vida minha. Eu acredito que a partir do momento em que você, homem, embarca na vida adulta, você precisa colocar isso no teu barco e entender que não tem caminho de volta. Por quê? Digamos aqui, eu quero figurar aqui a figura de um pai e de um filho, e um filho que está saindo de casa para construir a própria família. E isso daqui não é uma história real, tá? É só figurado. Esse cara saiu de casa, da casa dos pais, para construir a própria família, e o pai sempre falava para ele, ah não filho, se alguma coisa der errado você pode voltar, as portas da minha casa vão estar sempre abertas para você. Enquanto que na realidade, um pai de verdade, um homem, nunca deveria falar isso pro filho que agora está se tornando um homem. Porque a partir do momento em que você se torna homem, não tem reembolso, não tem cashback, não tem caminho de volta. Um homem, ele não tem aquela frase, né? Aqui no Rio, quando você vai pra praia e você é jovem, você escuta as pessoas dizerem assim, cuidado que o mar não tem cabelo. Porque se o mar te puxar, você não tem como voltar. A corrente te leva e fica difícil você conseguir ajuda. Você vai precisar de ajuda de um surfista, de um salva-vidas, ou você vai depender da sorte ou de Deus mesmo para te salvar. E a vida adulta, ela é como se fosse o mar, não tem cabelo. E a partir do momento que você a partir do momento que você vai indo para o mar aberto, né, que você vai se jogando, se jogando mesmo, né, no mar aberto, você vai percebendo que não tem volta. E cada decisão que você toma é tão difícil quanto a anterior. E cada vez mais você percebe que não tem volta. O que eu quero dizer por isso? O papel de um homem não é buscar ser feliz. Ele percebe que a felicidade não está idealizada como no papel hollywoodiano de um filme, e sim no sacrifício, como o do matrimônio, por exemplo. Um casamento feliz, na minha visão, não é necessariamente um casamento onde os dois sentem uma paixão fervorosa um para o outro. É onde eles se respeitam, se obedecem em certas coisas que eles não concordam, mas ele entende que um ou outro tem um papel de definir certas coisas e não lhe cabe infringir os limites, de certa forma, de cada função, por mais que o diálogo sempre seja um caminho para isso.
e consigam construir uma família fértil em todos os sentidos possíveis. Então, da mesma forma, eu vejo que o papel de um homem, e por que eu estou falando isso e qual a relação disso com o mercado, né? O nosso papel no mercado não é buscar felicidade. E pouco a pouco, eu vou ressignificando cada vez mais a felicidade no mercado. Porque quando a gente começa, a gente acha que um trader bom é um trader que acerta tudo, um trader bom é um trader que consegue fazer muita grana. E pouco a pouco você vai percebendo que nem sempre isso está totalmente no seu controle e que isso está muito mais ligado à sua capacidade de continuar seguindo em frente, mesmo com dificuldades, desafios que vão aparecendo. Eu vou deixar assim para não zoar o microfone, porque está me incomodando. Mas você seguir em frente, sendo forte, fazendo o que é preciso, independente das dificuldades que o caminho acaba te apresentando. E essa semana foi uma semana muito louca, porque eu comecei muito bem a semana. Eu fiz $4.000 segunda, $4.000 na terça. Ontem foi quarta, eu perdi $5.000 e o trade final que eu abri, que eu acabei fechando com $1.600 de prejuízo, me daria pelo menos $6.000 de lucro. E hoje aconteceu a mesma coisa, eu abri um trade, fechei ele com um stop que eu mexi e eu teria feito $8.000 ou mais $1.000 aí de lucro, né? 8.000 ou mais. E eu fico muito preso nessa... A gente, enquanto trader, fica muito preso ao retorno que o mercado nos dá. Ou seja, a gente fica muito vulnerável ao dar certo ou dar errado, loss ou gain, né? O lucro ou prejuízo. E enquanto na realidade, uma alma madura, uma pessoa madura deveria encarar o mercado de uma outra forma. A gente deveria encarar o mercado simplesmente como o que ele é. Uma série de aleatoriedades, o preço subindo e descendo, e o que você precisa é ter um gerenciamento de risco. Por exemplo, ontem eu não segui, mas hoje eu segui. Você tem um gerenciamento de risco, ter um plano para executá-lo e fazer isso todo santo dia, independente do que vem de fora disso. Eu sei, tem uma obra aqui atrás de construção, está fazendo barulho, deixa eu ver se eu consigo mexer, mas o fato é, a sua felicidade, portanto, ela não está ligada ao resultado final, e sim à disciplina. E o que eu acho que é a felicidade de um homem maduro na vida adulta? A felicidade de um homem é de ver a família dele sendo provida como fruto do trabalho dele. A felicidade de um homem é ver os filhos dele crescendo como ele sempre quis que os filhos dele fossem educados e crescessem, enfim. Então, a felicidade de um homem, ela está muito mais em ver o conforto e a segurança das pessoas ao redor dele, que por sua vez foram proporcionadas, muito provavelmente pelo trabalho dele, do que necessariamente em uma felicidade idealizada, numa família de manteiga de margarina, né, de propaganda de margarina, uma viagem esplendorosa. Porque uma coisa que eu aprendi depois de ser pai, eu achava que isso era baboseira até assim ser, é que a família e, enfim, a felicidade, ela está escondida em alguns tesouros pequenos do dia a dia. Então, antes, né, quando eu sempre falo essa história aqui porque eu fiz muito dinheiro muito rápido. E todo o dinheiro que eu fiz foi absolutamente do zero. Eu comecei do zero, com R$0 na minha conta. Eu precisei crescer e amadurecer. Por mais que eu não viesse uma família pobre, né, assim, mas eu precisei amadurecer com o meu próprio dinheiro e entender a forma certa de lidar com isso muito rápido. E eu vou tapar aqui para ver se não pega o vento. E eu precisei ressignificar muita coisa na minha vida, porque quando eu ganhei muito dinheiro, eu achei que eu sabia de tudo. E achava que felicidade, portanto, era sobre viajar o mundo, era sobre ter o carro dos meus sonhos. Então eu comprei o carro dos meus sonhos. Então eu gastei centenas de milhares de reais em viagem. E eu sempre vivia como se fosse aquela frase do Schopenhauer, né? Entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu vivia exatamente isso. Porque quando eu estava viajando, eu me sentia feliz. Mas quando chegava o fim de uma viagem, parecia que eu tinha que procurar alguma coisa para gastar o meu dinheiro, para eu me sentir preenchido de novo e desafiado para ganhar mais dinheiro. Então, às vezes tu pode ter muito dinheiro e ser escravo disso. Às vezes você pode não ter nenhum dinheiro e ser livre, sacou? Óbvio, o que eu quero é ter muito dinheiro e ser livre, porque eu sei o que o dinheiro proporciona e é isso que eu busco e é por isso que eu trabalho. Mas a gente não pode esquecer do que verdadeiramente importa, que é ter uma mente orientada para o processo, fazer as coisas que precisam ser feitas. Ir para academia, fazer uma caminhada, curtir a tua vida, curtir a natureza. Por exemplo, eu valorizo muito o momento de estar aqui quieto no meu canto, gravando um vídeo, enquanto ali esse prédio aqui eu fico no meu escritório. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ali enfurnado no escritório. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar, trocando essa ideia aqui com vocês, refletindo, tirando novos insights sobre o mercado e, consequentemente, aprendendo também sobre mim mesmo. Então, a minha visão sobre felicidade, ela mora muito mais numa contemplação, né? E aparece muito pra mim, pelo menos, aqueles reels no Instagram, onde fala assim, agora eu entendo meu pai, que ficava parado olhando pro nada. E parte da vida masculina, na minha visão, passa por isso, por você saber contemplar o futuro, o passado, o presente e entender a sua chance
de fazer o que você quiser na sua vida, né? Enquanto antes da morte, toda derrota é temporária. Então, a gente tem a chance de reescrever nossa história quantas vezes for preciso. E o mercado, às vezes, vai transgredir isso na tua cabeça. E tu pode achar que tá tudo perdido, que já era, que não tem mais jeito, que agora é fim de linha pra você, enquanto na verdade é só uma vírgula. Tá só surgindo mais uma oportunidade de fazer diferente. Então, se teve uma coisa que eu amadureci nos últimos anos, enquanto ser humano, enquanto adulto, enquanto homem, enquanto trader, é que não há nada tão valioso quanto um dia após o outro, e não há nada tão importante quanto você entender o valor que tem o momento presente. E pelo mercado se tratar de números, e números distorcem a nossa mente, porque a gente vê o dinheiro indo e vindo, a gente vê as coisas indo e voltando, as pessoas muito líquidas, né? Se você é solteiro, sei lá, tu usa Tinder, tu fica nessa vida aí meio merda, você acaba estando sempre preso a essa merda de superficialidade, e você acha que a vida é sobre isso. Enquanto que as relações reais, elas te trazem para o momento presente e te orientam para o único lugar que vale a pena ser orientado, que é o mundo real, que é construir relações sólidas, que é ter 3, 4, 5 amigos, e não achar que tem vários e na verdade não tem nenhum, sacou? Então, essa foi uma maturidade que o tempo me trouxe, uma maturidade que o mercado me deu, uma maturidade que ser empresário e conhecer pessoas influentes, grandes aí da internet, a internet me proporcionou isso, e eu pude perceber muita coisa, inclusive que as pessoas não são tão verdadeiras quanto elas parecem ser, e tá tudo bem, porque talvez você também não seja, sacou? Então, da mesma forma que eu já me senti traído por relações, já achei que pessoas mentiram pra mim, talvez eu também seja o vilão da história de alguém, e talvez eu seja o vilão, o herói. Às vezes eu sou a pessoa que o cara odeia, a pessoa que a outra pessoa ama. Então, é tudo sobre narrativa. Então, o que tu precisa é abraçar a ideia de desapego às coisas que aconteceram e um apego, um abraço, né? Você deleitar-se sobre a bênção que é viver um dia após o outro. A bênção que é você, tu tá com comida em casa, você tem um lugar para dormir, você tem um teto, você tem alguma pessoa que te ama, ou você tem a possibilidade de ter alguém ao teu lado pro resto da vida. Meu irmão, tu não tem nada do que reclamar, entendeu? Como diz o Kadar, né? É um comandante do BOP, não sei nem qual que é. Enfim, é o Kadar. O pessoal deve saber quem é. Ele fala, é pau na máquina, filho. Então, enquanto tem um sopro de vida no teu coração, você não tem desculpa para não fazer acontecer, né? Mas se tu é jovem, se tu tem testosterona, você tem tesão de construir coisas, então, bicho, não tem do que reclamar, não. É só sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Eu tenho certeza que é questão de tempo. Valeu? Se você gostou dessa reflexão aqui, comenta gorro, aqui nos comentários. G-O-R-R-O, né? Gorro. Só para eu saber se você assistiu até o final. Se o áudio não ficou tão bom, peço minhas sinceras desculpas, mas eu achei que esse cenário aqui pedia a gente trocar uma ideia aqui, porque pelo menos aqui eu me sinto tranquilo assim, né? Esse vento batendo, essa tranquilidade, e um dia que estiver ventando menos, eu chego aqui e gravo o vídeo sem o gorro para poder trocar essa ideia com vocês melhor. Valeu? Tamo junto, é só o começo e até a próxima.